telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre nas lições bíblicas da CPAD, na classe de adultos, a Epístola aos Hebreus, e o título da revista é A Supremacia de Cristo. Nós estamos indo agora estudar a lição de número 4, que tem por título Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. E o texto áureo se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 11, que diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E a verdade prática, o descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Muito bem, eu, pastor Fábio, aqui já estamos a postos para iniciar a nossa conversa, o nosso debate. Convidamos você a continuar conosco e voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, graças a Deus por esta oportunidade, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e hoje na lição de número 4, que tem como título Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. E a lição de hoje vai estudar o capítulo 4 da carta aos Hebreus. E neste assunto do capítulo 4, nós vamos aprender que a conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, que foi sucessor de Moisés, é retratada aqui na carta aos Hebreus como um tipo da Canaã celestial. E Deus tinha prometido ao povo de Israel a entrada deles na terra prometida, na terra de Canaã, e infelizmente o povo de Deus que estava peregrinando no deserto sob a liderança de Moisés e depois sob a liderança de Josué, eles não creram, eles foram infiéis à palavra pregada por Moisés, por Josué, e não creram na pregação, e por causa da incredulidade daquele povo, essa incredulidade levou eles à desobediência, e isso fez com que também eles tivessem falta de ânimo e não creram na promessa de Deus, que Deus ia introduzi-los na terra prometida. E por causa dessa incredulidade, dessa desobediência, Deus não permitiu que eles entrassem na terra. Inclusive, toda a população adulta de 20 anos para cima que tinha saído do Egito, ela morreu no deserto. Durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, toda aquela população adulta morreu, com exceção de Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Então, esse fato histórico que aconteceu com a nação de Israel, ela simboliza o que estava acontecendo, é um tipo do que estava acontecendo também com os cristãos judeus que haviam se convertido a Cristo, mas que estavam ameaçados, estavam propensos a retornarem à lei. Então, na introdução da nossa lição é colocado essa verdade de que enquanto Josué proporcionou um descanso terreno, temporário e incompleto para Israel, Jesus Cristo, ele proveu para a igreja um descanso celestial, eterno e completo, para a sua igreja, para todos os cristãos. Então nós vamos estudar ao longo desta lição, colocando que Jesus é superior a Josué, porque Jesus proveu uma mensagem superior à mensagem de Josué. Ele também é superior a Josué porque Jesus proveu um descanso
superior a Josué. E no tópico 3 da nossa lição, vamos também aprender que Jesus proveu uma orientação, uma palavra superior à de Josué. Então, pastor José Roberto, o versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Noutra tradução, como a NVI, por exemplo, diz: não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, a essência aqui desse tópico 1.1, conforme diz o nosso comentarista, é que a mensagem que foi pregada por Josué, a mensagem que veio de Deus, pregada através dos homens de Deus, não foi recebida pela fé por aqueles que a ouviram. É isso mesmo. E o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai ressaltar ao longo da sua carta a importância de que os ouvintes dessa palavra, eles exercitem a fé, que eles demonstrem fé, e fé aqui muito mais no sentido de confiança, de você investir credibilidade naquela mensagem que foi pregada. E aqui ele vai falar dos tempos lá de Josué, no qual Josué recebeu de Deus e por sua vez de Moisés uma mensagem especial, uma revelação da parte de Deus, mas muitos pereceram. Inclusive o capítulo 3 da Epístola aos Hebreus, que nós estudamos na semana passada, o autor aponta o risco, o perigo daqueles que desacreditaram da mensagem de Deus e que deixaram de atentar para a grandiosa salvação que Deus forneceu, que Deus favoreceu. Aqui nós vemos a apresentação de uma mensagem que, de acordo com este mesmo autor, é uma mensagem muito mais sublime, é uma mensagem especial e é um evangelho, inclusive o verbo é o angelizomai, que se encontra aqui no versículo 2 do capítulo 4, dessa ideia de uma pregação de uma boa nova. E aí, se nós compararmos aquelas boas novas que foram pregadas lá na antiga aliança, lá no antigo pacto, por assim dizer, no Antigo Testamento, nós temos hoje um evangelho que nos alcança de forma muito especial, que é o evangelho que foi pregado pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso esse evangelho é um evangelho que deve ser crido. As pessoas precisam acreditar nele. Caso não o façam, correm o risco de também se perderem. Isso o autor da Epístola aos Hebreus é bastante franco nesse sentido. Ele chama a atenção dos seus ouvintes e, por sua vez, de todos nós hoje. Nós não podemos apenas sermos ouvintes da palavra de Deus, precisamos também levar em consideração. E a fé, pastor Fábio, a fé que é posta aqui é uma fé também que tem a ver com obediência. Não é apenas uma fé intelectiva, não é apenas de você achar que aquilo está certo ou errado, mas é de você, de fato, resolver viver a partir desses princípios. É verdade, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e a verdadeira fé se traduz em confiança no Senhor. Aquele que verdadeiramente tem fé, ele vai obedecer a essa palavra, ele vai crer verdadeiramente nesta palavra, e essa confiança vai gerar obediência. O versículo 6 da nossa leitura bíblica em classe diz que eles não entraram por causa da desobediência. Então, no versículo 2 diz que eles não creram na palavra de Deus pregada por Moisés e Josué. No versículo 6 diz que eles não entraram naquele repouso da terra de Canaã por causa da desobediência. E a desobediência, como diz o nosso comentarista, é uma manifestação ativa de incredulidade. E as pessoas rebeldes que não querem obedecer à palavra de Deus são chamadas na Bíblia, conforme Efésios 2:2, de filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, essa palavra filhos aí é no sentido figurado para se referir pessoas com a natureza rebelde, com a natureza desobediente, com propensão
a não obedecer, a não praticar a palavra de Deus. E o crente, quando ele não crê, ele age da mesma forma que o incrédulo. Então Jesus, ele ensinou bastante a respeito da importância de não ser um ouvinte esquecido, mas ser um praticante da palavra de Deus. E ele também falou em João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, aqueles que realmente amam a Deus, eles guardam os mandamentos de Deus. Jesus também falou, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele guarda os mandamentos de Deus, ele obedece à palavra de Deus. Em João 15:14, Jesus também falou, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, que Deus abençoe você, meu querido irmão, que você possa sempre estar em obediência à palavra de Deus. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje e já já retornaremos. Continue conosco. Estamos de volta, estudamos no bloco anterior, tópico 1.2, a respeito de uma mensagem que se fundamenta na obediência, e agora 1.3, uma mensagem que conduz à contrição. A palavra contrição quer dizer quebrantamento, disposição e receptividade em relação à mensagem. Isso porque no versículo 7 está escrito, se hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E é importante levar em consideração essa orientação aqui do autor da Epístola aos Hebreus, porque algumas pessoas escutam, ouvem a palavra de Deus, mas não se quebrantam, não recebem esta palavra, ela fica meramente no plano intelectivo, as pessoas entendem, mas não se dobram diante da palavra de Deus. E, inclusive, esse verbo endurecer, no grego, é esclerino, que dá a ideia de duro, de endurecido, aparece 4 vezes nesta Epístola aos Hebreus, e a título de curiosidade, inclusive, dessa palavra esclerino, vem a palavra em língua portuguesa esclerose. Então, se a gente fosse traduzir assim no português bem contemporâneo, ia dizer, olha, não fiquem esclerosados em relação à palavra de Deus, ou seja, não deixem de atentar para a palavra de Deus, porque é perigoso. Então, é a mesma palavra usada por Lucas, lá em Atos capítulo 19, versículo 9, para dizer que os judeus se mostraram endurecidos em relação à palavra de Deus. E quando é que se endurece o coração diante da palavra de Deus? Quando a pessoa escuta e não dá a mínima atenção. Inclusive no tópico aqui anterior, quando a pessoa escuta, mas não obedece. Quando a pessoa escuta, mas não leva a sério. Quando a pessoa escuta, mas não se propõe a seguir aquilo que é ensinado. Então, os hebreus lá do Antigo Testamento, eles passaram por essa mesma experiência. Ao longo da caminhada pelo deserto, enquanto Moisés levava aquele povo até a cidade ou a terra de Canaã, eles desobedeceram várias vezes, mesmo com os sinais, com as maravilhas, os milagres de Deus. Eles demonstraram ser de coração duro, de dura cerviz, negaram a palavra de Deus, não levaram a sério a palavra de Deus, ficaram dependentes daqueles sinais, daquelas maravilhas, por qualquer coisa reclamavam. E isso acabou fazendo com que aquele povo fosse destruído. E uma nova geração foi que entrou na terra prometida. Então, o autor da Epístola aos Hebreus, ele quer chamar a atenção dos seus leitores seguindo os mesmos princípios. Nós precisamos entender a Epístola aos Hebreus dentro desse contexto, que ele vai estar sempre fazendo analogias e comparações em relação à experiência do povo hebreu, principalmente na Antiga Aliança,
com uma nova aliança que nos é posta através de Jesus Cristo. E ele aqui nesse ponto 1.3, em relação à mensagem, ele destaca a sublimidade e a superioridade dessa mensagem e alerta aqueles irmãos dizendo, olha, se eles lá não ouviram a palavra, não se quebrantaram, não obedeceram a palavra de Deus e por isso eles foram punidos, eles pereceram, então de igual modo vocês também, se não atentarem para a palavra de Deus, vocês irão perecer. E aí, pastor Fábio, a importância de se levar em consideração essa mensagem e uma orientação que a gente dá para os nossos telespectadores de se aproximar da palavra de Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, com disposição não apenas para ouvir, mas também para obedecer, para ser, como diz Tiago na sua epístola, para ser praticante da palavra de Deus. Isso mesmo, isso é a boa terra que Jesus falou na parábola do semeador. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 23, Jesus falou, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, a boa terra do coração do homem é importante. A palavra é vida, a palavra produz vida, mas é necessário que o homem abra o seu coração para a palavra de Deus. Por isso que tem a advertência aqui em Hebreus 4 e 7. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é falada, o evangelho é anunciado, porém o homem ele pode responder a esta proclamação do evangelho de duas formas. Uma, abrindo o seu coração para a palavra de Deus, e outra é fechando ou endurecendo o coração para a palavra de Deus. E essa palavra, que foi dita aqui, essa endurecer o coração, também é usada em Atos 19 e 9, para se referir aos habitantes lá de Éfeso. Paulo, ele foi pregar lá em Éfeso, e quando começou a pregar a palavra de Deus, o povo rejeitou. Então diz assim, Atos 19, 9, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então, Paulo chegou na sinagoga, começou a falar para os judeus, mas os judeus endureceram o coração e não obedeceram à palavra, muito pelo contrário, eles começaram a falar mal do evangelho, começaram a falar mal da palavra de Deus, e isso fez com que Paulo fosse pregar para os gentios ali naquela cidade. Então, uma coisa importante, antes de fecharmos este tópico 1.3 e passarmos para o tópico 2, gostaria de chamar a atenção para que o comentarista coloca aqui, dizendo que é o homem e não Deus que endurece o seu próprio coração. Deus só endurece quem já está anteriormente endurecido. Há uma visão aí de alguns evangélicos, uma visão determinista das coisas, uma concepção equivocada da soberania de Deus, que Deus endurece propositadamente o coração de algumas pessoas para impedi-las que elas jamais creiam no evangelho e jamais sejam salvas. Mas isso não tem amparo bíblico. Deus endureceu o coração de Faraó porque o coração dele já estava endurecido. Então Deus endureceu mais ainda aquilo que já estava endurecido. Então o que Deus fez foi um enrijecimento, um endurecimento a mais para poder Deus manifestar o seu poder e a sua glória ali em Faraó. Em Romanos capítulo 1, versículo 28 e 29, após Paulo dissertar sobre a depravação total da humanidade, diz a palavra de Deus, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, veja que essa foi a causa.
já que os homens não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Ou seja, isso foi consequência já do endurecimento prévio do coração dos homens. E aí Deus entregou eles a esse sentimento perverso. Então, é muito importante, pastor José Roberto, a gente fazer essa colocação, né, porque há essa visão determinista de alguns crentes, de alguns irmãos, achando que Deus endurece o coração de quem Ele quiser para impedir aquela pessoa de ser salva, de crer no Evangelho. Isso mesmo, pastor Fábio. É importante, inclusive, atentar para a linguagem bíblica. Às vezes as pessoas querem interpretar algumas expressões que são hebraísmos, e essa é uma delas, né? Quando lá no Antigo Testamento se utiliza essa expressão de que Deus endureceu o coração de alguém, é porque Deus é a causa final de todas as coisas, e não porque Deus tenha de fato feito com que isso acontecesse diretamente. E é como o próprio comentarista muito bem disse, o coração de Faraó, por exemplo, foi endurecido porque já estava endurecido. Não foi Deus que endureceu a priori, como se costuma dizer. É um equívoco a analisar dessa forma, porque acaba se culpando Deus pela desobediência e pelo endurecimento do coração do homem. Estamos encerrando mais um bloco, convidamos você a permanecer conosco e voltaremos em seguida. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando a lição de número 4. Neste dia, falamos aqui sobre a superioridade de Jesus em relação a Josué. Enquanto Josué conduziu o povo de Israel a um descanso terreno, temporário e incompleto, Cristo, Jesus, ele conduz a igreja ao descanso celestial, eterno e completo. No tópico 2.1 da nossa lição, fala que o nosso descanso que Cristo nos provém é um descanso total. E aí surge uma pergunta, o comentarista pergunta, quando contrastamos o capítulo 11, versículo 23 de Josué, com o capítulo 13, versículo 1 do mesmo livro de Josué, surge uma pergunta, Josué conquistou ou não Canaã? Por que surge essa pergunta? Porque no capítulo 11, versículo 23, diz a palavra de Deus que Josué tomou toda esta terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E no capítulo 13, versículo 1 do mesmo livro de Josué diz, era porém Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então, a pergunta que surge é isso, será que Josué conquistou ou não toda a terra de Canaã? O nosso querido comentarista aqui, o pastor José Gonçalves, ele diz que o exército de Josué estabeleceu a supremacia militar sobre toda a terra de Canaã e assim chegou ao território, embora não tivesse pleno controle de cada cidade, cada vila deixada por Josué. Então, de modo geral, a descrição aqui do escritor não é ao pé da letra, não se preocupa com os mínimos detalhes. Então, ele se preocupa com o geral e não com o específico, apenas dizendo que Josué, de modo geral, conquistou a terra prometida, dominou militarmente todo o território, embora tivesse alguns focos de rebeldia, alguns focos de rebelião entre cananeus em alguns locais, porque, por exemplo, Josué fez um pacto equivocado com os gibeonitas. Então, já ficou ali os gibeonitas no meio da terra.
e teve outros povos, né, como os filisteus, que nunca foram destruídos completamente pelos israelitas. Então, o comentarista coloca aqui que, de modo geral, foi conquistada sim a terra. O escritor do livro de Josué não se preocupou de tecer detalhes sobre isso. Então, de modo geral, a terra foi conquistada. Mas o importante aqui é a comparação entre a conquista de Josué, que foi terrena, parcial, incompleta, com a conquista de Jesus, que foi completa, que é celestial, que nos provém um descanso eterno. Então, lá na cruz do Calvário, Jesus, quando ele foi crucificado e quando ele ia expirar e morrer, ele disse em João 19:30, está consumado. Então Jesus, ele completou totalmente a sua obra, ele conquistou o nosso descanso eterno na Canaã celestial, pastor José Roberto, lá na cruz do Calvário. Então, quando ele disse, está consumado, então é verdade. Isso é ao pé da letra mesmo, está consumado. Não precisamos de nenhum outro Messias, de nenhum segundo Cristo que venha depois para terminar de fazer alguma coisa que Jesus não tenha feito. É bem verdade, inclusive a palavra descanso aqui tem um significado todo especial. O povo de Israel sempre teve em alta consideração a guarda do sábado, porque o Senhor havia lhes dado esse dia como um marco emblemático em relação ao povo hebreu. E eles tinham expectativa, inclusive, que ao chegar na terra prometida, ao chegarem a Canaã, eles teriam ali o repouso, eles teriam ali o descanso. E para alguns deles aquele seria o descanso final. No entanto, o que o autor da Epístola aos Hebreus quer destacar, aqui nesse ponto 2.2, ao dizer que foi um descanso real, é que aquele descanso que o povo hebreu teve ao chegar a Canaã, a terra prometida, não foi o descanso final. Aquilo ali era apenas uma espécie de sombra de um descanso pleno, de um descanso eterno que haveria de vir. E esse descanso, esse Shabat, por assim dizer, eterno, se deu através de Jesus Cristo, que é a realidade plena. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ao fazer essa afirmação, Jesus está chamando os seus ouvintes para descansarem nele, para descansar plenamente nele. E esse descanso pleno se dá na medida em que nós desfrutamos da paz de Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento, e também da convicção plena que nós temos de que agora o repouso não depende mais de um dia da semana. Tem um grupo de irmãos evangélicos que defendem que hoje, para demonstrar que nós temos parte com Deus, nós temos que guardar um dia da semana, e na verdade hoje o nosso relacionamento com Deus não está mais firmado na guarda de um dia, de uma festa específica, como era nos tempos do Antigo Testamento lá de Israel. Nós temos hoje o próprio Cristo, que é o nosso descanso, que é o nosso repouso, em quem nós encontramos a verdadeira paz. E o ponto 2.3 da nossa lição fala justamente, ainda dando continuidade, sobre um descanso eterno. O autor da Epístola aos Hebreus diz que o descanso lá que foi providenciado por Josué, ele foi um descanso incompleto e ainda tipológico no sentido de que estava apontando para algo real e concreto que haveria de acontecer no futuro. Por isso que o versículo 9 do capítulo 4 diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E a palavra aqui muito direta para os hebreus daquele tempo, que estavam lendo, ouvindo a leitura desta epístola, para que eles entendessem que aquele repouso lá da antiga aliança era incompleto, tipológico, que havia ainda um outro repouso e que esse outro repouso, pastor Fábio, haveria de se cumprir plenamente, na verdade já se cumpriu na vinda de Jesus Cristo.
É verdade, pastor Zé Roberto e meus queridos irmãos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, visto que ainda resta um repouso para o povo de Deus, que é o repouso celestial, eterno, o repouso que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Então, a recomendação aqui no versículo 11 da nossa leitura bíblica em classe, do escritor aos Hebreus para nós, é esta: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma bênção muito grande para nós, uma promessa muito grande, este repouso celestial, real e eterno que Cristo conquistou para nós. Então você seja mais atento, obedeça, creia na palavra de Deus e procuremos, pois, entrar neste repouso. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Vamos fazer mais um intervalo e continue conosco, porque já já retornaremos. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a respeito da superioridade de Jesus em relação a Josué e estamos tratando a respeito do meio de entrar no repouso. A palavra repouso aqui na lição de hoje, conforme nós já vimos aí no bloco anterior, faz alusão ao descanso eterno que os crentes terão ao final. E para isso, eles precisam atentar para a grande salvação que foi nos dada por Deus, precisam obedecer a palavra de Deus, se quebrantar diante dela. E é justamente isso que o autor da Epístola aos Hebreus vai tratar na parte final deste capítulo 4, e o título desse tópico 3 é: Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. E que orientação é esta? É a orientação da própria palavra de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então essa palavra de Deus, o próprio Jesus é a palavra de Deus, é uma palavra que tem muito maior autoridade. Nós já vimos lá na abertura da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, ali o autor, quando ele destaca a superioridade da revelação de Cristo, por ele ser o próprio Filho de Deus. E sendo ele a palavra de Deus, trazendo ele uma revelação superior, nós não podemos dispensar o poder que esta palavra tem. E aí 3.1 fala sobre uma palavra viva, e aqui nós apontamos que a importância de nós ouvirmos essa palavra e de nós levarmos em consideração que essa é uma palavra que não morreu. Inclusive a letra mata, né? A letra morre, mas a palavra de Jesus é uma palavra que traz vida. Então esse é o sentido que o texto tem, inclusive na língua hebraica. A palavra de Deus é uma palavra viva porque é uma palavra vivificadora. Jesus é a ressurreição e a vida, e aqueles que escutam a palavra dele têm espírito e vida, conforme está lá em João capítulo 6, versículo 63. Então aqui o comentarista, inclusive, faz uma provocação. Como devemos nos portar diante da palavra viva de Deus? Não há outra maneira senão, pastor Fábio, nos dobrarmos diante da autoridade dessa palavra de Jesus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. É verdade, podemos e devemos nos comportar conforme já estudamos aqui no tópico 1 da nossa lição. Receber a palavra de Deus com um coração contrito, quebrantado, crer na palavra e obedecer à palavra. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, conforme disse aqui o escritor aos Hebreus, no versículo 12 da nossa leitura bíblica em classe. Tiago, no capítulo 1, versículo 8 de sua epístola,
Tiago diz que ele nos gerou pela palavra da verdade. Então essa palavra nos gerou espiritualmente, nos deu vida, e é uma palavra eficaz. Conforme está no capítulo 4, versículo 12, ela é viva e também ela é eficaz. Aqui a palavra eficaz é no sentido de que ela produz resultados. A palavra de Deus produz resultados. É por isso que nós, como igreja, cremos na pregação do Evangelho, cremos na proclamação do Evangelho, cremos no ensinamento da palavra de Deus, na educação cristã, porque cremos que a palavra de Deus produz resultados. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, Pedro disse: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 55, versículo 11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. São palavras do próprio Deus, ditas, verbalizadas pelo profeta Isaías, dizendo que a palavra de Deus, ela produz resultado, não volta vazia, mas ela faz tudo aquilo que apraz a Deus e vai prosperar naquilo para que Deus enviou de acordo com a vontade de Deus. Inclusive também Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, ele cita palavras do Senhor Jeová, dizendo: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Então aí denota também a eficácia da palavra de Deus, sendo comparada como um martelo que quebra a rocha, um martelo que esmiuça a pedra, que esmiuça a rocha. Tem muitos corações duros, mas a pregação da palavra de Deus e a atuação do Espírito Santo, dispensando a sua graça preveniente, vai quebrar e quebra os corações duros. Então, pastor José Roberto, a palavra de Deus, além de ser vida, de produzir vida, além de ser eficaz, de produzir resultados, os resultados que Deus deseja, ela é muito penetrante. O nosso comentarista aqui, ele usa uma metáfora aqui, dizendo que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É isso mesmo, e o interessante aqui, essa expressão final, que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, 3.3, por ser uma palavra penetrante, ela nos lê, é como se ela fizesse, pastor Fábio, raio-x da nossa condição humana. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de nos penetrar, de nos avaliar. Muitas vezes nós sequer percebemos a nossa condição, como nós nos encontramos, e o autor, um outro autor bíblico, que é Tiago, que também escreveu uma epístola, ele fala que a palavra de Deus, ela é semelhante a um espelho, isso porque ela tem essa capacidade de mostrar as nossas limitações, os nossos defeitos, e utilizando aqui essa metáfora do autor da epístola aos Hebreus, ele diz: olha, a palavra de Deus é uma espada cortante, ela penetra, é uma espada de 2 gumes, ela vai lá no íntimo, ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de sondar quem nós somos, de fazer uma leitura de quem nós somos, e eu gosto até de dizer, quando nós lemos a Bíblia, não é apenas nós que estamos lendo a Bíblia, mas se nós nos submetermos à palavra de Deus, nós nos colocarmos diante da palavra de Deus com humildade, ela tem o poder
para nos ler, para nos avaliar, e nós vamos identificando a nossa necessidade, a nossa limitação e a nossa dependência de Deus. Então é importante que você se aproxime da palavra de Deus sempre nessa condição, com humildade, para que a palavra de Deus possa atuar na sua vida, como diz aqui o autor da Epístola aos Hebreus, de forma viva, que seja uma palavra vivificadora, que seja uma palavra eficaz, que ela haja de forma eficiente na sua vida e que seja também uma palavra penetrante, que não fique apenas na superfície, mas que ela faça uma leitura profunda da sua condição e da sua existência, e que assim você tem a possibilidade de ser transformado pelo poder do Espírito e pelo poder desta palavra, pastor. Isso mesmo. À guisa de conclusão, meus queridos telespectadores, queremos dizer o seguinte: o povo de Israel lá no deserto ouviu a palavra de Deus através de Moisés e Josué, mas infelizmente o povo lá no deserto, eles não creram na palavra, eles não obedeceram a palavra, eles não receberam a palavra com um coração quebrantado e contrito. E por causa disso, eles perderam, eles não entraram no repouso, eles morreram no deserto, eles não descansaram. Mas o texto diz que ainda resta um repouso para o povo de Deus, um repouso celestial, um repouso eterno, um repouso real, que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário definitivamente. E o conselho da palavra de Deus está aqui no versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. É isso mesmo. Então não negligencie a palavra de Deus. Esta é a mensagem que nós queremos deixar. Queremos convidar você a participar da Escola Bíblica Dominical na sua congregação, na sua igreja, para dar continuidade a esse debate que nós começamos aqui através do nosso programa. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. A paz do Senhor e muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor.